Olá, pessoas! A aula de hoje a gente faz a sequência de correção dos exercícios. Agora, a atividade com o título de exercício 3 da plataforma. Então, é a sequência de exercícios que a gente tem sobre associação em série, associação de resistores em série. Tá? Então, na questão número 1, não tem circuito, não tem figura, mas ele fala assim: três resistores de 4, 6 e 10 são associados em série ligados a um gerador de 12 volts. Determine a intensidade da corrente que percorre e a DDP nos terminais de cada um. Aqui, novamente, eu deixei os resultados finais aqui para vocês. Tá? Então, o primeiro passo aqui é determinar a resistência equivalente. Já que é uma associação em série, eu tenho aqui ó, R1, R2, R3, respectivamente como 4, 6 e 10. Tá? E a tensão total 12 volts. Então está aqui a lista de dados. O que ele está pedindo? O I, que na associação em série é um só, é uma corrente só para todos. E a tensão para cada resistor. Aí sim eu tenho uma tensão para cada um, vou ter que calcular a tensão 1, a tensão 2 e a tensão 3. Então, a resistência equivalente 20 ohms, soma as três, tá? E com a resistência equivalente, eu vou calcular a corrente total. Então, está aqui ó, a mesma fórmula que eu usei na aula anterior, isolando a corrente, tenho tensão sobre resistência, tensão total, 12 volts, resistência equivalente, seria a resistência total também, né? 20 ohms. Então, 12 para 20, 0,6. A partir daqui, eu vou calcular a tensão. Tá? Então, a tensão. Repara que é a mesma fórmula, tá? Eu só isolei a tensão. Então, traz o I aqui multiplicando R. Então, ó, tensão é igual a I vezes R. Só que, na associação em série, eu tenho uma tensão para cada resistor. Então, a tensão total, essa tensão de 12 volts aqui, ela é distribuída para cada um dos resistores. Então, a tensão 1 eu vou calcular com resistor 1, tensão 2 com resistor 2, tensão 3 com resistor 3. A corrente, você repara que é a mesma para todo mundo. Então, a tensão 1, 4 vezes 0,6, 2,4. Tensão 2, 6 vezes 0,6, 3,6. Questão, tensão 3, 10 vezes 0,6, 6. Para você conferir esse tipo de questão, dá para você conferir a coerência interna dela, né? O que eu estou dizendo? Se numa associação em série a tensão é dividida para todos os resistores, então se você somar esses valores de tensão aqui, você vai obter exatamente o total. Então faz a conta aí de cabeça, 2,4 mais 3,6 vai dar 6, mais 6, 12. Tá? Questão número 2. Eu já tenho um circuitinho aqui, ele já desenhou para facilitar a visualização. Mas é a mesma coisa da anterior. Tem o resistor 1, 2 e 3, os valores estão aqui. Ó, 100, 150, 250 e essa tensão aqui é 6 volts. Tá? Na letra A, ele pergunta a intensidade da corrente através do resistor 2. Ora, se é uma associação em série, a intensidade da corrente é igual para todo mundo. Então a gente vai fazer a mesma coisa que fez no exercício anterior. Tá? Para calcular a intensidade da corrente, a gente calcula a resistência equivalente primeiro, a 500 ohms, e aplica a fórmula. Corrente é igual a tensão sobre resistência, essa tensão é a total, 6 por 500, 0,012. Já a letra B, ele pede a DDP nos terminais do R2. A DDP nos terminais do R2 vai ser o U2, fazendo o paralelo com a questão número 1. Então, eu vou ter que calcular só usando o resistor 2. Então, é a mesma fórmula, U é igual a R vezes I, só que eu vou usar só o resistor 2 aqui. Tá? Então, 150, que é o valor do 2, vezes a corrente, 0,012, 1,8. Respondi a letra B. Na letra C, eu quero a potência que cada resistor dissipa. Então, potência, tendo esses valores que a gente tem aqui, ó, a gente tem resistência, a tensão total e a corrente total. Tá?
qual é a fórmula mais adequada para calcular a potência? Lembra que a potência tem 3 ou 4 fórmulas de você calcular, né? Então, a potência, eu vou usar aqui, ó, resistência vezes corrente ao quadrado. Porque a resistência eu tenho aqui, ó, de cada um, tá? E a corrente eu já calculei na letra A, que é a corrente total. Se eu usasse outra fórmula que envolvesse tensão, né? Não escrevi aqui, mas lembrem aí comigo, se eu usasse P igual a U vezes I, eu teria que calcular o U de cada resistor para depois calcular a potência, e isso ia me dar mais trabalho ainda. Tá? Eu ia ter que fazer duas contas para cada resistor, e isso ia ficar gigante. Então vou usar essa fórmula aqui, porque aí reduz para uma conta só. Então vou calcular a potência no primeiro resistor usando o R1, I ao quadrado. Depois a potência no segundo resistor usando o R2 e a potência no terceiro resistor usando o R3. A corrente é igual para todo mundo, então é só ir mudando a resistência. Então 100 vezes 0,012 ao quadrado. Faz primeiro o quadrado, depois multiplica por 100. Tá? Pode usar a calculadora, fica à vontade. Mas primeiro o quadrado, depois multiplica. Vai achar esse valor. Aqui, primeiro o quadrado, depois multiplica, acha esse. E aqui, primeiro o quadrado, depois multiplica e acha esse. Ok? Exercício número 3. Um enfeite de Natal consta de um circuito em série. Todo enfeitezinho é um circuito em série. Ou, se ele for muito grande, é uma sequência de circuitos em série. Né? Se tiver muitas lâmpadas. Então, vamos lá. São 20 lâmpadas idênticas ligadas a uma fonte de 120 volts. E cada lâmpada tem 2 miliwatts de potência. Então os dados são esses daqui. Ó. Botei N é o número de lâmpadas, tensão total. PN, porque isso daqui não é a potência total, é a potência de cada lâmpada. Lembrando que mili é 10 a menos 3 watts. Tá? E o menos não apareceu aqui. Bom, pessoal, corrigido aqui, vou fazer essa emendazinha aqui. Vou corrigir aqui os sinais negativos. Então, vamos lá. Eu estava dizendo que miliwatts equivale a 10 a menos 3 watts. Tá? Então, letra A. Ele quer que calcule a intensidade da corrente através do circuito. Então, de novo, eu tenho os dados aqui de potência e tensão. Eu quero calcular a corrente. Então, vou usar potência igual a tensão vezes corrente. Vou usar essa fórmula aqui, no caso. Tá? Mudou um pouquinho em relação às outras questões, porque eu tenho dados diferentes. Por isso que eu sempre falo para vocês, leia o enunciado, faz a lista de dados. Em função dos dados, eu vou ter um caminho aqui, uma fórmula para eu aplicar. Então, eu tenho tensão e potência e quero calcular a corrente. Então, vou usar essa daqui. Tá? Só que no caso eu tenho a potência individual de cada lâmpada. E essa tensão aqui é a tensão total do circuito. Então qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que calcular utilizando a potência total. Por isso que eu vou multiplicar por N. Tá? Então não vou usar só o 2 vezes 10 a menos 3. Eu vou usar 20 vezes 2 vezes 10 a menos 3. Porque eu tenho uma tensão total aqui. Ó. Tá? Então, multiplicando número com número, potência com potência. Aqui eu não tenho potência nenhuma aqui embaixo, então mantém essa potência aqui. Ó. Então, eu vou fazer 20 vezes 2 vai dar 40, dividido por 120 vai dar uma dízima periódica. Então, esse resultado que o livro colocou aqui, ó, isso é legal de discutir, é um resultado aproximado, é 0,33. Tá? Para não trabalhar com aproximação, eu vou deixar na forma de fração. Então vai ficar 40 por 120, simplificando a fração vai dar 1/3. E mantém a potência de 10 aqui, ó, deixa ela aqui, 10 a menos 3. Então a corrente é 1/3 vezes 10 a menos 3 amperes. Tá? Ou, para quem quiser aproximar, aproximadamente 0,33 vezes 10 a menos 3 amperes. Tá? Agora, a letra B. Qual é a resistência elétrica de cada lâmpada? Agora ele pediu individualmente cada lâmpada. Eu sei que elas são iguais. Tá? Então vamos lá, eu quero calcular a resistência
Então, isolando aqui o R na fórmula, naquela fórmula de potência que a gente viu na questão anterior, então eu tenho P dividido por I ao quadrado. O P, tá, é a potência individual, está aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3, não tem necessidade, que eu quero a resistência de cada lâmpada, então não tem necessidade de multiplicar por 20, é a individual mesmo. Tá? E a corrente, já que é um circuito em série, a corrente é igual para todo mundo. Todas as lâmpadas são percorridas pela mesma corrente. Então essa intensidade de corrente está aqui, ó, 1/3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Tá? Repare que a corrente está ao quadrado. Então, primeiro eu faço o quadrado, depois eu faço a divisão. Então, ó, 1/3 ao quadrado vai dar 1/9. Tá? 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6. Potência da potência, multiplica os expoentes, 10 a menos 6. Nesse ponto aqui, eu tenho uma divisão de fração. Qual é a regra? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Eu não vou fazer detalhadamente aqui, porque não cabe aqui. Tá? Essa regra não é resposta em si do exercício. Mas quem tiver dúvida, sinaliza que eu até faço um vídeo explicando a regra, etc. Tá? Sinaliza, não fica com a dúvida não. Mas acompanha aí, quem é a primeira fração? É o 2. O inverso da segunda fração, a segunda fração é 1/9. O inverso da segunda é 9. Então, o traço principal está na direção do sinal de igual. Então, a primeira fração é que está em cima, a segunda é que está embaixo. Então, repete a primeira, que é 2, multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 9, que é o inverso de 1/9. Então, 2 vezes 9, 18. Tá? E aqui, regra de potência. Repete a base, subtrai os expoentes. Preste atenção novamente, que essa regra de potência te leva a uma regra de sinal, porque os dois expoentes são negativos. Então, eu vou fazer menos 3, menos menos 6. Tá? Escreva isso no caderno para você visualizar. Então, repete a base, subtrai os expoentes, mas esse cara já é negativo. Menos 3 menos menos 6 vai dar 3. Então, 18 vezes 10 a 3 ohms. O livro coloca aqui 18 quilo-ohms. Quem lembra aí, quilo é a potência de 10 elevado a 3. Ok? Por hoje é só. Até a próxima.